A Apollo 13 não quase falhou no espaço. Ela já decolou, condenada, o que quase transformou uma nave de bilhões de dólares em um caixão gelado. Não foi um meteoro, nem um mistério do universo. Foi um erro pequeno demais para assustar e grande o suficiente para atravessar anos de decisões sem ser interrompido. Em 1970, 3 astronautas entraram na Apollo 13, achando que fariam apenas mais uma viagem à Lua. Eles não sabiam que, desde o primeiro segundo, estavam sentados sobre uma bomba de oxigênio com um cronômetro zerado, pronta para explodir a centenas de milhares de quilômetros da Terra. E a parte mais assustadora é essa: desastre não começou na explosão. Começou muito antes, em silêncio, longe da Lua, longe da tripulação, longe de qualquer câmera. Anos antes da missão, o tanque de oxigênio número 2 foi removido de outra nave. Durante a movimentação, ele escorregou e bateu no chão de um galpão industrial. Nada explodiu. Por fora parecia intacto. E isso foi suficiente para seguir em frente. Mas no espaço, o que mata não é o que você vê, é o que fica escondido. Depois disso, o programa Apollo mudou a voltagem de alguns sistemas. Saiu de cerca de 28 volts para algo em torno de 65 ohm. O problema é que os termostatos daquele tanque não foram atualizados. Durante um teste em solo, os aquecedores ficaram ligados por horas além do previsto. O interior do tanque foi literalmente cozido. Isolamentos derreteram, componentes perderam resistência. Mas nada explodiu ali, e quando nada explode, ninguém puxa o freio. Esse era o momento em que alguém deveria ter dito: esse tanque não voa mais. Ninguém disse. Agora pensa nisso. Quantas vezes algo continua funcionando, mesmo já estando quebrado? Quando o foguete Saturno V acendeu seus motores, o céu da Flórida virou dia em plena madrugada. O chão tremeu, o foguete subiu perfeito. De longe, era só mais um lançamento histórico. Ninguém via o tanque ferido, ninguém via o erro enterrado em relatórios. Lá em cima, Lava, Ice e Swigert sentiam a aceleração esmagando o corpo. Tudo parecia normal, a telemetria estava estável. O plano era simples no papel: ir à Lua, pousar, voltar. Na Terra, a atenção do público já tinha caído. A Apollo 11 fez história. A 12 confirmou. A 13 parecia repetição. E é exatamente aí que o perigo cresce. Horas depois, já a caminho da Lua, veio uma transmissão quase ignorada. Os astronautas mostravam o interior da nave. Brincavam com a câmera. Rotina. Mas rotina não existe de verdade no espaço. Cada luz e cada ruído importa. E é justamente um comando banal que aciona a bomba esquecida. Jack Swigert recebe a ordem de agitar os tanques de oxigênio. Era procedimento padrão. Ele aciona o interruptor como quem acende a luz de um quarto, então vem o estalo. Não é uma explosão cinematográfica. É seca, violenta o suficiente para sacudir toda a nave de um jeito que nenhum treinamento havia simulado. Alarmes disparam. Painéis vibram, luzes acendem em sequência. No centro de controle, por alguns segundos, acham que é erro de sensor. Não é. James-Lava vai até a janela. E ali, em silêncio, ele vê algo que não deveria existir. Um jato branco escapando continuamente para o vazio. Não é fumaça, não é gelo, é oxigênio. A Apollo 13 está literalmente sangrando. E no espaço, oxigênio não é só ar, é energia. É luz, é calor. Sem ele, a nave morre. O módulo de comando começa a apagar. Se eles ficarem ali, vão morrer congelados, sem ar, orbitando no escuro. A única saída está acoplada ao lado. O módulo lunar. Ele foi projetado para 2 homens, por poucas horas, na superfície da Lua. Agora precisa manter 3 pessoas vivas por dias. Ele vira um bote salva-vidas improvisado. Para economizar energia, quase tudo é desligado. A luz enfraquece. A temperatura cai para perto de 3 graus. A umidade da respiração congela nas paredes. Dormir vira um desafio, mas isso ainda não é o mais perigoso. A cada respiração, um inimigo invisível cresce dentro da cabine. O dióxido de carbono. O gás carbônico não mata rápido. Ele confunde, dá dor de cabeça, apaga a consciência sem aviso.
Os filtros do módulo lunar não dão conta de 3 pessoas. E então, surge o erro mais absurdo de todos. Os filtros sobressalentes são quadrados. As entradas de ar são redondas. 2 sistemas perfeitos, que não conversam. No espaço, incompatibilidade não é detalhe técnico, é sentença. E agora vem a pergunta que decide tudo. O que você faz quando não existe peça de reposição? Em Houston, engenheiros espalham sobre uma mesa exatamente o que havia a bordo: mangueiras, sacos plásticos, capas de manual, fita adesiva. Eles precisam responder a uma única pergunta: como fazer um filtro quadrado funcionar em um buraco redondo usando só isso? A resposta é uma gambiarra genial. Improvisada, frágil, mas funcional. Eles explicam tudo por rádio, passo a passo. Do outro lado, 3 homens congelados montam aquilo com mãos trêmulas. Funciona? Os níveis de CO2 começam a cair. O ar volta a ser respirável. Mas não é vitória, é tempo emprestado. Agora vem a parte que os filmes quase sempre erram. A explosão aconteceu em um ponto específico da trajetória. Horas depois, talvez não houvesse solução. A única saída é usar a própria Lua como ferramenta de fuga. Eles não vão pousar, vão usar a gravidade lunar como estilingue. Vão passar pelo lado oculto da Lua, sem rádio, sem ajuda, sem margem. E aqui vai outra pergunta. O que acontece se errar por 1 grau? Você desaparece no espaço profundo, para sempre. As manobras são feitas com combustível contado. Em vez de confiar apenas em computadores, eles alinham a nave usando o Sol e a Terra como referência. A Lua passa pela janela, cinza próxima, intocável. Depois disso, só resta voltar para casa. A reentrada é implacável. Se entrar muito raso, você quica e se perde. Muito íngreme, você queima. Durante a descida, forma-se uma camada de plasma ao redor da cápsula. O rádio silencia. Alguns minutos são normais, mas dessa vez demora mais. Segundos viram eternidade. E a pergunta que ninguém quer fazer fica suspensa. Eles ainda estão vivos? Então, entre a estática, uma voz surge. A Apollo 13 está em contato. Pouco depois, os paraquedas se abrem no céu. A cápsula cai no oceano. 3 homens voltam. O relatório final não aponta um vilão único. Mostra uma cadeia de falhas, pequenas, ignoradas, somadas. A Apollo 13 não foi salva por sorte. Foi salva por margem, por tempo, por alguns parâmetros que ainda estavam do lado certo da linha. E isso é o mais inquietante. Ela não foi exceção. Foi aviso. Agora pensa nisso. Quantas vezes você segue em piloto automático sem perceber os tanques rachados ao seu redor? Essa missão mostrou que não foi sorte pura que salvou 3 homens. Foi a soma de ciência, coragem e a recusa teimosa de desistir, mesmo quando a matemática parecia contra eles. Se essa história te prendeu, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você não perde os próximos mergulhos nesse lado mais perigoso e fascinante do universo. E se quiser continuar, clica no vídeo sobre por que o mundo está correndo de volta para a Lua. Lá você vai ver que, da próxima vez, ninguém quer um erro acontecendo a tempo de permitir uma volta. Porque o plano agora é ficar